Processos de autossabotagem. Você se sabota? E como é que você faz para ter consciência de que é uma autossabotagem, de que você tá se colocando ali num lugar de não posso, não tá na hora, essas coisas todas, se sabotando? E como que você faz para sair disso, né? Ter consciência de que entrou nesse processo e aí então sair disso. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Ana e aqui eu resolvi assumir o protagonismo da minha própria vida e me guiar nessa jornada da alma. Então eu compartilho todos os meus processos de autoconhecimento, que começou há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás. Compartilho sobre física quântica, sobre a minha experiência na lei da atração e tudo mais nesse mundo místico e holístico que eu tanto amo e me identifico. Bom, sobre autossabotagem, né? O que seria isso? É quando a gente mesmo, nós mesmos, nos sabotamos. A gente quer ir para um emprego novo, a gente quer ir para uma casa nova, quer dar um passo além de onde a gente está, quer ir para frente, quer prosperar, a gente tem esses desejos, esses anseios, mas muitas coisinhas acabam acontecendo no meio do caminho, como se fossem obstáculos para a gente não seguir adiante, para a gente não dar esse passo. E às vezes a gente acha que não é a gente que está fazendo isso, mas de uma forma inconsciente, é a gente que faz isso, né? A gente arruma uma doença, arruma um problema, ou às vezes parece ser uma coisa externa, como bater o carro, como um boleto novo que surge, um eletrodoméstico que quebra dentro de casa. Tudo isso são formas de se auto-sabotar para que a gente não consiga dar aquele passo que estava planejando dar, para que a gente não consiga ir para frente. E de novo, é uma coisa inconsciente que a gente faz, justamente porque o próprio inconsciente tenta proteger a gente do novo. Então, assim, não adianta ficar chateado, bravo, apesar de que às vezes a gente fica assim, né? Eu fico assim também quando acontece alguma coisa, mas a gente precisa olhar com olhos diferentes, de um outro ponto de vista e entender o que aquilo, aquela cocriação desafiadora está tentando mostrar pra gente, para que a gente realmente fique consciente e quebre esses ciclos de padrões sabotadores que nós mesmos colocamos na nossa vida. O que aconteceu comigo, assim, né? Eu tô com essa voz maravilhosa. Eu peguei um resfriado, acabei, né? O meu filho, não sei se por estar indo pra escolinha a primeira vez, até achei que ele demorou bastante pra ficar doentinho. Na semana passada, depois da Páscoa, já faz uns 10 dias, na verdade, e ele tá assim, com aspecto mais de doentinho, caidinho. E aí acabei levando ele no hospital pra ver, né? Porque começou a ter febre, a febre não baixava, e bem assim, caidinho, não queria comer. Eu disse, não, realmente agora ele tá resfriado, tá? Pegou aí uma gripezinha, alguma coisa, uma tosse, não sei. Vamos lá verificar o que ele tem e vamos dar medicação, né? Fazer o que for preciso pra ele melhorar. E assim a gente fez. Não era nada muito grave, não precisou fazer exame nenhum, nem ausculta de pulmão, aquela coisa toda deu tudo certinho, não precisou de raio-x nem nada. Mas ele acabou sendo receitado a medicação e ele tinha que ficar 5 dias de atestado sem ir pra escola, né? E tudo bem, quanto a isso, sem problema nenhum, desde que ele se recuperasse, pra mim tava tudo ótimo, eu sempre fiquei com ele, cuidei dele em tempo integral até agora, esse ano que ele foi pra escola, já com 2 anos e 7, 8 meses, mais ou menos. Então, pra mim tava tudo certo, né? Vamos pra casa e eu cuido dele. E quanto a isso, tudo bem. Só que quem ficou resfriada, doente também fui eu, tanto que a minha voz tá assim, né? Eu comecei com dor de garganta, coisa que eu notei que ele não teve, foi dor de garganta, porque ele não ficou com a voz ruim assim, ele ficou bem, continuou comendo sem reclamar que tava doendo, nada. Ficou sim com baixo apetite, mas sem reclamar que tava doendo e tudo mais, né? Ficou só nariz bem escorrendo, tosse e tudo certo. E aí a dor de garganta começou somente em mim. E assim que eu comecei com essa dor de garganta, que já faz uma semana, eu comecei também com dor de cabeça muito forte, mesmo os sintomas de resfriado. Então foi tipo assim, peguei dele, né? Só que ele não teve essa coisa com a voz e eu fiquei literalmente sem voz. Agora já tá até bom. Já faz uma semana
que começou tudo isso. E como eu tô grávida, eu não posso tomar nenhuma medicação e eu não arrisco tomar, né? Então, a única coisa que eu fiz foi ali coisas caseiras que dava pra estar tomando, um chá de limão, né? Suco de limão eu fiz pra tentar repor essa vitamina C, sei lá se resolveu ou não. Comprei um spray de própolis e mel pra passar na garganta, porque tinha noites que eu não conseguia dormir de tanta dor. E aquela dor de cabeça, assim, eu lembro de quando eu era adolescente, que eu tinha muita sinusite, crise de sinusite, assim, doía muito a minha cabeça, começou tudo de novo, fazia anos que eu não tinha. E aí eu percebi também que é meio que essa sinusite voltou, que era um padrão que eu tinha na adolescência. E claro, né, isso é papo para outro vídeo, mas é como se eu estivesse revivendo a minha adolescência, alguns aspectos, algumas fases da minha adolescência, um pouco mais desafiadoras, né? E que eu estivesse revivendo aquilo pra eu olhar, sabe? Então, assim, nossa, eu tinha sinusite quando eu era adolescente. Aí eu voltei para aquela fase da vida, da adolescência, e comecei a ficar consciente de algumas coisas que aconteceram lá e que hoje estão se refletindo na minha vida e estão me convidando a olhar e tratar e curar e transcender, sabe? Neutralizar toda aquela coisa ruim, de certa forma, que aconteceu na fase da adolescência. Mas, assim, não é sobre autossabotagem, né? É sobre eu ter trazido um sintoma, uma coisa que acontecia muito naquela fase pra me convidar pra ver, né? E tratar, curar aquela adolescente ferida, né? Não a criança ferida, a adolescente ferida. Mas sobre eu ter perdido a minha voz e isso ter sido sim um processo de autossabotagem é porque eu percebi que eu criei o canal no YouTube, que é esse canal aqui, em fevereiro desse ano. Acho que foi janeiro, final de janeiro, comecei a postar os vídeos em fevereiro. E eu estou muito comprometida com esse projeto. Como eu já disse em outros vídeos, acho que foi até no primeiro vídeo que eu postei aqui. Se isso aqui vai me levar a algum lugar rápido, demorado, se eu vou chegar a muitas pessoas, a poucas pessoas, eu não sei o que vai acontecer. Só sei que é uma coisa que a minha alma anseia. Eu já vinha sentindo isso há muito tempo. Era uma coisa que eu adiava muito, botava muitos obstáculos na frente. E aí eu decidi que eu ia fazer isso, né? Então que eu ia gravar, que eu ia compartilhar a minha jornada, que por mais que muitas pessoas estejam fazendo isso, eu não sou como elas. E eu também não sou só mais uma. Eu tenho a minha energia, a minha diferença e eu sei que eu tenho a contribuição que o universo requer e precisa. Senão eu não estaria aqui, eu não teria vindo para esse planeta, né? Então se era um desejo que eu tinha, beleza. E aí eu comecei. Comecei a postar os vídeos. O primeiro mês foi como eu gostaria, como eu tinha planejado. Foi muito legal, assim, eu consegui realmente executar as tarefas que eu tinha me proposto. Quando eu entrei no segundo mês de postagem dos vídeos, eu peguei uma virose. E aí eu não consegui gravar. Eu fiquei muito mal, foi na primeira semana de março. Muito mal mesmo, assim. E eu não tinha tantos vídeos já postados pra eu ir alimentando o canal. Então, assim, eu acho que teve uma semana, essa semana que eu tava com virose, eu gravei uns 3 vídeos, assim, caindo, mas eu tava ali, né? Tava gravando, tava compartilhando, mas eu tava muito mal. E eu consegui gravar 3 vídeos num dia, e aí eu espalhei eles durante aquela semana. E depois, assim, a minha vida começou a acontecer tanta coisa, sabe? Coisas boas, claro, mas que tomaram aquele tempo que eu tinha proposto pra gravar os vídeos. Então, o mês de março, eu não consegui mais postar vídeo todo dia, como eu tinha feito em fevereiro e como era o que eu desejava fazer. Ou seja, eu já peguei ali uma virose para poder frear esse processo, porque o meu inconsciente estava me protegendo, do tipo, opa, ela tá fazendo uma coisa nova, ela tá se expondo, ela tá, sei lá o que o meu inconsciente estava pensando nesse momento, mas ele me freou. Ele deu um jeito, fiquei ruim também com virose, ninguém mais aqui em casa pegou. Graças às boas energias, ficou só comigo. Fiquei vomitando, ai, foi horrível assim, né? E gestante, de novo não posso tomar nada. Acabei indo pro hospital, fiquei umas 2 horas lá no soro pra dar uma fortalecida, porque eu não conseguia comer. Mas aí naquela semana já, sabe, meio que foi meio bagunçada, né? Nas semanas seguintes do mês de março também, cada semana acontecia alguma coisa. Claro, eu faço velas, né? Eu trabalho de casa, então foi um mês que eu também recebi bastante encomenda ali às vésperas do Dia da Mulher. Então eu tava correndo atrás de colocar tudo em dia. Aí depois uma encomenda aqui, uma encomenda ali, um chá de bebê e tudo mais.
E aí a minha agenda acabou ficando bem cheia pela própria produção das velas. Em março, né, é um mês também que começa o novo ano astrológico, então eu lancei uma coleção nova de velas, que é a Luz do Zodíaco. Então, kits muito legais, assim, de cada signo, né, com carta, com oráculo, com guia, com instruções de ritual, a pedra do signo, enfim, o fósforo ali personalizado para a pessoa ter o kit, ter aquele momento, aquele ritual, aquele momento com ela mesma, né, para se conectar e tudo mais. Então, aquilo ali, que já era um projeto também que eu tinha, me tomou bastante tempo, o que me afastou, de certa forma, dessa rotina que eu tinha estabelecido de gravar vídeo. Claro, né? Ai, Ana Paula, mas não é uma autossabotagem, tu parou por uma boa causa, porque tu estava trabalhando em outras coisas. Tudo bem, mas será que se eu tivesse me organizado melhor eu não teria conseguido dar conta? Né? Fica assim o meu questionamento. Claro que eu não vou poder ficar racionalizando tudo o que aconteceu, justificando e tudo mais. Mas eu percebi isso sim como uma autossabotagem, né? Então, assim, às vezes eu tinha que gravar e eu disse, não, mas eu não vou gravar agora, eu vou terminar o kit de não sei o que lá. Eu vou entregar a encomenda da fulana que, sabe, assim, tava dentro do prazo, mas eu queria, assim, é como se eu estivesse me dispersando e fugindo da gravação. Daí aconteceram algumas coisas também, alguns problemas pessoais que eu tive, enfim, problema pessoal mesmo. E aquilo me deixou muito triste. Então, assim, como é que eu vou gravar se eu tô muito triste? Como que eu vou vir pra frente da câmera se eu tô muito triste? Então, tudo, mínima coisa, era um obstáculo, um empecilho pra eu não me sentar aqui e gravar e compartilhar. E aí eu percebi, tá, né? Ainda no mês de abril, aliás, ainda no mês de março ali, as coisas enroladas, aí entramos em abril e eu querendo retomar essa rotina de gravar realmente com mais frequência, trazer mais conteúdo, compartilhar mais coisas. Aí agora veio esse resfriado. A virada ali da Páscoa, né? Primeira semaninha de abril de novo. E eu fiquei 5 dias literalmente sem voz. Na última sexta-feira eu não tava nem falando. E aí o meu filho fala o tempo todo, mãe, isso e aquilo. E eu queria responder, interagir com ele e eu não conseguia. Eu tinha que sussurrar, sabe? Então mamãe não pode falar, não sei o quê. Porque a voz não saía, simplesmente não saía. Então eu chamava ele pra pertinho de mim e a gente conversava baixinho ali, né, pra ele poder me entender e tudo mais. Mas assim, foi horrível, horrível. Daí no sábado, minha voz começou a meio que querer voltar, domingo ela falhou de novo, e hoje, segunda-feira, eu falei assim, tem que eu estoure todas as minhas cordas vocais, mas eu não vou deixar nada mais me parar. Eu vou sentar e vou gravar. E assim, dor de cabeça, né, aquela coisa toda assim, meio crônica da sinusite. E eu só lembrando de quando eu era adolescente, qualquer vento que dava na rua já, sabe, assim, vinha aquela dor de cabeça horrível. A garganta também era uma coisa que inflamava muito quando eu era adolescente. Quando eu já entrei na fase mais adulta, passou tanto a sinusite quanto a dor de garganta, assim, né? Toda a vida com a garganta inflamada. E agora de novo, voltou isso assim, como, né? O que eu tenho o que tá certo sobre isso que eu não tô percebendo, o que eu tenho pra aprender, o que eu tenho pra reformular daquela fase da minha vida, né? Mas enfim, sobre a autossabotagem, sobre essas coisinhas tão naturais, tão bobas acontecerem na minha vida, né? Um resfriado, todo mundo pega resfriado. Agora a entrada do outono é a época mais propícia para vírus circular. Todas as crianças ficam doentes de fato. Na sala do meu filho, de 14 crianças, 10 não estavam indo porque estavam doentes. Então, assim, é tão fácil a gente naturalizar, normalizar o resfriado, a gripe, a coisa, né? Mas eu não normalizei, assim, eu realmente olhei pra isso pra entender o que tava querendo me dizer. E eu vi, é uma autossabotagem. Porque o que eu faria? Eu ia me recuperar primeiro, ficar 100% bem pra depois voltar a gravar. Só que daí o que ia acontecer? Já perdi o ritmo, agora não quero mais, o canal não tá crescendo, aquela coisa assim. Teve um período ali de desânimo também, do tipo, poxa, gravei vídeos todos os dias e eu não tive o crescimento que eu gostaria. Só que assim, é o que eu disse no começo, né, desse vídeo e em outros até. Onde isso vai dar, em quanto tempo isso aqui vai dar, eu também não sei. E sinceramente, assim, eu faço um trabalho de desapego, né? Pra eu não ficar criando expectativa em cima de uma coisa que eu não tenho controle de como as coisas vão acontecer. Então, o que eu negociei comigo mesma e com o universo eu estou fazendo a minha parte, que é uma coisa que a minha alma anseia, compartilhar, doar.
porque isso é uma coisa que eu tenho de sala de aula já, né, como professora e tudo mais. Poxa, eu era mais que uma professora, isso eu tenho certeza. E não era porque eu queria ser mais que uma professora, é porque as coisas aconteciam naturalmente. Então, eu sinto que eu tenho um servir nesse mundo, nessa existência. E quando eu deixo as coisas fluírem, é assim, é muito bom, é prazeroso, é bom existir, é bom estar viva. Parece que a gente encontra, não digo assim o propósito, a missão ser essa, mas aquela coisa que brilha e faz a gente seguir com mais vontade. Eu me lembro que teve uma disciplina que eu dei na faculdade que era de literatura. É literatura infanto-juvenil. Não é bem a minha área do conhecimento, mas eu tinha formação para isso. E aí eu estudei bastante, me dediquei muito naquela disciplina. Meu Deus, tinha noites assim que eu virava sem dormir para poder estar preparada para dar aula, né, com toda a qualidade que os alunos mereciam. E eu acabava preparando uma aula, e assim, era literatura, tudo muito lúdico, era um curso de pedagogia. E a gente trabalhava com alguns autores, né, tanto nacionais quanto internacionais, e as nossas memórias de infância, e na escola a gente escutava história, aquela coisa toda, né, memórias e tal. E teve uma aula que a gente começou a lembrar tanto, e eu tinha proposto uma atividade de trazer uma foto de quando elas eram crianças, de escrever um texto de como tinha sido essa parte da infância, o contato com a leitura, o porquê que elas escolheram ser professoras, uma professora que elas admiravam. Então, coisas que remetiam muito à infância, memórias, assim, né, lembranças. E deu um chororô naquela aula que era pra ser... Não que eu tinha o objetivo de fazê-las chorar, não era isso. Mas é que elas foram tão... Como é que eu vou dizer? Se permitiram ser vulneráveis, né? Elas não ficaram se podando, não, isso eu não vou falar porque mexe muito com a minha lembrança. Não, assim, elas realmente se entregaram nos textos, nas fotos, nas histórias, que assim, e se emocionaram umas com as outras pelas escolhas, pela profissão. Então foi meio que uma sessão limpeza. Todo mundo chorando, todo mundo se emocionando, se divertindo, dando risada. Que eu fiquei, meu Deus, era só uma aula, sabe? E aí, e às vezes algum aluno que ficava até mais tarde, todo mundo ia embora, aquele aluno ia ficando, noite, já quase 10 da noite, e a criatura não ia embora, e aí eu sentia, né? Provavelmente ele quer conversar, quer falar sobre alguma coisa. Daí a gente ia conversando, eu ia desligando as coisas, guardando meus materiais, e a pessoa, o aluno, a aluna, né, ia começando, professora, por que isso e aquilo, isso não sei o quê. Daí já chorava, já punha pra fora. Eu não sabia muito como orientar, porque eu não sou psicóloga, não faço ideia de como que faz isso, de como que dá conselho, de como que orienta, mas assim, o que eu tinha era a escuta, e era o que eu podia oferecer naquele momento, né. Muitos não, eles eram de uma religião muito rigorosa também, então eu não podia falar qualquer coisa sobre o universo, sobre, sabe, ser um espelho, sobre o reflexo que é, ou como tá dentro, tá fora, que já era um conhecimento que eu tinha e que eu já gostaria de compartilhar. Mas, assim, o que eu podia oferecer, eu oferecia, né? Que era a minha presença, a minha escuta, eu estava ali. Então é sobre isso, sabe? Sobre servir, sobre ver que tem brilho em muitos caminhos, que por mais que sejam muito simples, né? Mas que fazem sim a diferença na vida de alguém. Por isso, então, juntando todas essas minhas lembranças e vontades, que eu decidi começar aqui no YouTube. E aí vem, né, a mente, ninguém tá te escutando, ninguém tá te vendo, ninguém dá bola pro que tu fala, já tem um monte de gente na internet compartilhando as mesmas coisas, tu é só mais uma, então vem aquela coisa, né? E aí eu não deixava esses pensamentos ficarem, eu disse, não importa, eu vou fazer o meu, eu vou fazer a minha parte, eu vou compartilhar o que eu tenho. O que eu sei vai fazer diferença na vida de alguém. A minha experiência, por mais boba que ela seja, eu sei que vai ser contribuição na vida de alguém. Então eu comecei a passar por cima dos meus pensamentos, os meus próprios pensamentos sabotadores. Eu passei por cima deles, eu não dei ouvido para minha própria mente. Daí o meu corpo foi lá e ficou doente. E aí, claro, né, na semana passada, além de eu estar assim, sem voz, com muita dor de garganta, o meu filho estava comigo. E aí ele ficou sem ir pra escola. Então não tinha como eu conciliar a gravação, que eu preciso minimamente de silêncio, com a criança de 2 anos e pouco, né? Por mais que ele também tivesse meio caidinho e tal, mas querendo atenção, enfim, eu nem sei como eu vou fazer quando a minha menina nascer,
Mas pra gravar, mas assim, quando esse dia chegar, eu vejo o que eu faço, né? Nem que eu gravo no final de semana e deixo eles com meu marido e é isso aí. Mas, enfim, eu percebi, né? Isso aqui é uma autossabotagem, é o meu corpo, não é mais a minha mente. É o meu corpo me parando pra que eu não continue. E eu falei, tudo bem, então, essa semana eu preciso de descanso, eu vou respeitar, eu não vou passar por cima de nada, porque realmente eu tava muito mal. Não fiquei com febre nem nada, mas eu tava imprestável, né? Então, assim, mal conseguia esquentar uma comida pra gente almoçar, enfim. Aí no final de semana a gente também tinha alguns compromissos já agendados desde o ano passado, não tinha como adiar, mas deu tudo certo. E ontem eu fiquei de molho, assim, tentando dar mais uma recuperada. E aí hoje, quando eu acordei, eu disse, não, com voz ou sem voz, eu vou pra frente do celular, eu vou gravar e vou continuar o meu trabalho, não vou deixar isso me parar. Então é sobre isso, né? É sobre os momentos da nossa vida que a gente se sabota. E às vezes eu também penso se eu não tô me sabotando em outras áreas, né? Se eu não, às vezes eu fico pensando se eu deveria estar fazendo tudo isso, se eu não deveria estar então em sala de aula, me dedicando ao que eu estudei na faculdade, ao que eu aprendi na pós-graduação, no mestrado. Poxa, eu estudei tanto para não exercer, sabe? Às vezes eu fico pensando, será que eu não me sabotei lá na sala de aula, quando eu tava lá trabalhando, dando aula, eu não quis me sabotar e parar, sabe? Então, assim, isso também esse tipo de pensamento é um sabotador, porque na verdade o que faz o meu coração bater mais forte hoje, eu tenho certeza disso e eu não tenho vergonha de falar, é poder trabalhar de casa. Eu sei que eu ainda não faço o dinheiro que eu gostaria, né, trabalhando de casa, vendendo minhas velas no digital e tudo mais, mas eu sei que quando eu chegar, né, nesse dia, quando eu realmente atingir esses objetivos, e eu sei que é possível, eu sei que eu vou ter uma vida muito melhor do que se eu estivesse em sala de aula. Então, por que que agora que eu comecei esse processo, eu tô querendo voltar? Eu tô querendo voltar pro lugar que eu já não queria mais, sabe? Então, é meio que como se fosse tudo me sabotando, tudo me puxando pra me paralisar, né? Então, é isso. Quando eu acordei, eu disse, não, hoje eu vou gravar. Até tentei falar ali, eu disse, não, minha voz ainda não tá boa, não tá 100%. Mas dá pra ouvir, dá pra entender e eu vou, porque agora eu não vou mais esperar, né? Não vou mais ficar pensando se eu devo, se eu não devo, se isso, isso tá acontecendo porque não é o meu lugar. Eu não devo estar no YouTube, por isso que o meu corpo tá me é um aviso, é um sinal. Não, é um sabotador. E aí eu te convido a perceber na sua vida os sabotadores. O meu marido tem vários e a gente conversa muito sobre isso. Às vezes quando ele tá indo super bem no trabalho, ele é vendedor, comissionado, ele, sei lá, vendeu 100 mil reais a mais do que no mês anterior. E aí a comissão é pra vir proporcional a 100 mil reais a mais de vendas. E às vezes vem nada. Acontece alguma coisa ali que não vem nada, vem o mesmo salário. Do tipo, a gente teve que passar na farmácia, daí vem descontado no salário. Teve consulta pra ir, agora que a gente acabou ficando mais doente, aí vem descontado no salário. Exames que aparecem ali naquele meio daquele mês, que vem descontado no salário. Ou até o próprio desconto da Receita Federal, né? Como é proporcional ao salário, desconta mais, né? Porque vai ganhar mais, vai ser descontado mais. Enfim, mas acaba que acontece um processo ali no meio, como se ele tivesse medo de fazer dinheiro ou se limitasse a fazer dinheiro por alguma crença que ele tem, que por mais que ele faça mais dinheiro, ele não recebe aquele a mais. Então a gente vai conversando, a gente vai trabalhando, ele vai pra terapia, a gente corre barras e vai indo pra desbloquear tudo isso, porque realmente, assim, é um sistema inconsciente. A gente não tem noção de por que tá fazendo essas escolhas, né? De por que tá se sabotando. A gente quer mais, deseja mais, vai atrás do mais, e aí quando é pra receber, não recebe, né? Como assim? O que tá acontecendo? Então é só pra gente realmente perceber por que que essas coisas vão acontecendo na nossa vida. Doença, emprego, enfim, qualquer coisa, né? E como que a gente enfrenta tudo isso. No meu caso, eu tô passando por cima. Se é o certo, quer dizer, se é o certo eu não sei, mas é o que eu estou fazendo. Eu não vou, é igual andar de elevador. A pessoa tem medo de andar de elevador, o que que ela faz para vencer esse medo? Andando de elevador. Então, eu tô passando por cima dos meus sabotadores, eu tô passando por cima do que me bloqueia, e é uma decisão que eu tomei esse ano na minha vida. Porque muitas vezes, até inclusive sobre a gente ser boazinha demais, a gente não escolher o que a gente quer para poder agradar o outro,
não fazer as coisas que a gente deseja, que a gente gosta, que a nossa alma anseia, por que os outros vão falar e o que não sei quem vai pensar de mim. A minha mãe não vai gostar porque eu sei que a minha mãe não gosta desse tipo de coisa, então eu não vou fazer para não desagradá-la. Então, esse ano é um ano que eu decidi me ouvir, olhar pra mim, olhar pra minha família, olhar para as minhas escolhas e seguir. Por mais que as pessoas que eu amo muito não gostem, eu escolhi, eu decidi ser verdadeira comigo mesma. Ir atrás daquilo que faz sentido pra mim. E não ter mais vergonha de mostrar no que eu acredito, de falar sobre o que eu acredito. Sabe, já faz muito tempo que eu não sigo nenhuma religião e eu sei que isso, para algumas pessoas da minha família, é um problema. Principalmente por não ser a religião que eles seguem. Mas, sinceramente, eu não vou mais me esconder atrás de um pano que, sabe, só pra ser a boa moça, a boa filha, a boa neta, a perfeita. Porque não, eu não sou. E eu percebi também que às vezes a gente não quer decepcionar, não quer desagradar. Mas é só decepcionando, é só desagradando que a gente consegue sair de dentro dessa caixa e ir atrás das nossas coisas, daquilo que faz sentido pra gente. E assim, é libertador, sabe? É dolorido, é bem dolorido, mas é muito libertador. E quanto à autossabotagem de ficar doente, disso e de aquilo, eu estou seguindo. Eu falei pra mim mesma, isso não vai me derrubar, isso não é suficiente e nada vai ser suficiente pra me paralisar. Eu decidi entregar o meu melhor pro mundo e eu vou até o fim. De novo, não sei de onde isso vai dar e não sei em quanto tempo isso tudo vai dar e onde, né? Mas não importa, soltei. Quem tiver pra chegar no meu conteúdo, quem tiver que se beneficiar com as minhas palavras, eu sei que vai chegar, vai estar aqui. Quem for pra gostar de mim vai gostar, quem não for pra gostar também pode seguir. Eu tinha muito essa crença de que todo mundo tinha que gostar de mim e que ninguém gostava de mim. Eu tinha muito essa coisa na minha cabeça, né? Ah, ninguém gosta de mim, ninguém quer ser meu amigo, ninguém gosta de mim. Ai, sabe? Não. Tem pessoas sim que gostam de mim e gostam muito. Gostam de conversar comigo, gostam de me ouvir, gostam de estar aqui vendo os meus vídeos. Tenho recebido bastante comentários bem legais e isso tá me deixando muito animada. E assim, e se tem gente que não vai gostar, tudo bem também, né? Cada um encontra a sua tribo, cada um encontra o seu clã. E as coisas têm que ser assim. A gente não veio pra agradar todo mundo e ser 100%, sabe, né? Unânime. A pessoa maravilhosa ali que todo mundo gosta. Desapeguei disso, soltei todas as expectativas e tô seguindo com o que eu acredito e com o que faz sentido pra mim. Parei de me sabotar. Eu acho que também os arquétipos que eu tenho usado estão me deixando mais, não vou dizer revoltada, mas mais de saco cheio, sabe? De, ai, quer saber também, não vou agradar mesmo, Cleópatra, né? Sendo ela mesma, e quem quer, quer, quem não quer também vai embora. Às vezes eu me sinto um pouco assim, impaciente, mais agressiva, de certa forma. Do tipo, ai, não gostou também, não tô nem aí, vai viver a vida que eu vou viver a minha, sabe? Parece ser meio arrogante, meio egoísta e tal, mas, né, não que eu fale isso pra pessoa, não é isso. Mas é o que eu tenho percebido que tá acontecendo comigo. Tipo, não devo satisfação pra ninguém, ninguém é obrigado a gostar de mim e tá tudo bem. Eu vou continuar vivendo a minha vida, não preciso. É como se eu entendesse que eu não preciso da aprovação das pessoas, entende? Então isso era uma coisa muito difícil pra mim e acredito que também com esses arquétipos que eu escolhi, um deles a Cleópatra, tá me ajudando nesse ponto. Do tipo, eu sou mais eu e quem não tá gostando disso, eu sinto muito. Então, e tá sendo bom, assim, tá sendo bom entender, ter clareza dos meus objetivos também, das coisas que eu quero pra minha vida e seguir com isso, seguir adiante e ir atrás das coisas que eu quero e acredito, dos meus objetivos, das minhas escolhas. E eu te convido a se inscrever nesse canal que tá crescendo aos poucos, mas está crescendo e eu honro cada pessoa que chega, cada pessoa que se inscreve, cada pessoa que comenta. Fico muito feliz e muito agradecida com isso. Eu sei que estamos formando uma comunidade muito forte, muito bonita e que no futuro eu vou olhar para trás e vou dizer ainda bem que eu comecei e principalmente ainda bem que eu não parei. Eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like se esse conteúdo tiver feito sentido para você, a deixar o seu comentário. Vamos nos conhecer, vamos compartilhar e vamos honrar as nossas escolhas nesse planeta. Um beijo e a gente se vê muito em breve nos próximos vídeos.